Bem-vindos e bem-vindas ao curso de Sustentabilidade ESG. Essa é a segunda aula que vamos falar sobre economia circular. Na aula anterior, nós falamos das diferenças entre economia linear e economia circular e das limitações da economia linear que nos trazem a importância e a necessidade, então, de pensarmos numa economia circular. Hoje nós vamos nos aprofundar mais nos princípios e também nas escolas de pensamento que serviram então como base para a criação desse conceito da economia circular. Você conhece quais são os princípios da economia circular? Vem comigo que nós vamos entender isso melhor, tá? Então, primeiro, rapidamente retomando o que vimos na última aula, né? Então, nós falamos que é importante considerar que os recursos naturais não são infinitos, né? Que eles acabam, que ao mesmo tempo não existe fora do planeta, né? Tudo que a gente gera de resíduo e descarta fica aqui, mas a circularidade, né, como a gente viu também, não é apenas sobre resíduo, né, mas também envolve água, envolve energia, envolve gás de efeito estufa. E por isso, para entender melhor a economia circular, nós vamos entender aqui alguns dos seus princípios, tá? Então, o primeiro princípio da economia circular é o de eliminar os resíduos desde o início do processo produtivo, né? Então, não sei se vocês já pensaram, né, que os resíduos, na verdade, eles são um erro de design, né? Todo resíduo que a gente gera e descarta, ele acaba sendo um desperdício, né? Um desperdício de recurso e também um desperdício de dinheiro, né? Então, os produtos e as embalagens, eles deveriam ser pensados para não terem que ser descartados, né? Eles deveriam ser pensados para serem consertados, reutilizados e, na pior das hipóteses, né, terem que ser reciclados, mas ainda tem muito produto e embalagem por aí que a gente usa, né, e que não foi feito para nenhuma dessas funções, por isso que a gente gera hoje tanto resíduo, tanto desperdício, né, como a gente vê aqui nessa imagem. E aí, da mesma maneira, os processos produtivos, né, para fazer esses nossos produtos, eles também deveriam ser pensados para não gerar poluição, né? Então, aquilo que eu digo, se minha fábrica, por exemplo, utiliza água pura, né, ela pega a água pura da natureza, ela deveria, no mínimo, devolver uma água tão pura quanto a água que ela pegou para os rios, tá? Bom, outro princípio que a gente vai ter da economia circular é fazer os produtos e materiais circularem o máximo possível, né? Ou manter produtos e materiais em uso, tá? Então, os computadores são um bom exemplo, né? Com uma boa manutenção, o seu computador, ele pode ter uma vida mais longa, né? Depois tem muita empresa que quando vai trocar seus computadores, por exemplo, pode doá-los, né? O que quer dizer que outras pessoas vão utilizar, você tem a vida prolongada, e até no final ali desse uso, né, com um bom técnico de informática, ele pode conseguir, por exemplo, aproveitar as peças de 2, 3 computadores e assim remontar um novo, né? Então isso é um pouco a ideia de manter produtos e materiais em uso, né, que é exatamente o oposto da obsolescência programada, né, que nós comentamos aqui na aula passada, né? A obsolescência programada, ela busca justamente que você faça a troca do seu celular o mais rápido possível, né? Então ela acaba indo no fundo contra esse princípio aqui da economia circular de manter os produtos em uso, tá? Além disso, outro princípio da economia circular é o princípio de regenerar os sistemas naturais, né? Então isso parte um pouco da ideia que hoje nós já destruímos tanto o planeta que não adianta mais a gente só falar e não gerar impacto, né? Nós precisamos começar a devolver um pouco para a natureza. Então, essa imagem aqui, né, de uma mesma região em períodos distintos, é um exemplo de que quando a gente quer, né, regenerar, isso é possível, né? E aí tem muita empresa hoje também começando a mudar essa chave, né? Entendendo que é preciso começar a restaurar, reparar os danos que já foram causados, tá? E aí, por fim, um último princípio da economia circular é o princípio de fazer a transição para fontes de energia renovável, né? Nós também vimos na última aula que mais de 80% hoje das energias no mundo são de fontes não renováveis, né? Que são fontes que, se a gente usar indiscriminadamente, né, um dia essas fontes elas acabam. Economia circular, ela também fala da importância
dessa transição para fontes de energia renovável, né, como as que a gente vê aqui, energia eólica, energia solar, hidroelétricas, né. Acho que vale só dizer um parênteses breve, essas energias também geram impactos, né, mas os impactos delas são muito menores do que quando comparado com as não renováveis, tá? Então, aqui a gente termina um pouco esses princípios da economia circular, e aí vamos falar um pouco agora, então, das escolas de pensamento, né, que acabaram influenciando a criação desse conceito da economia circular. Então, a primeira escola aqui que a gente vai sentar é a biomimética, né? A biomimética, ela tem por objetivo o estudo da natureza e das suas funções, procurando aprender com a natureza as suas estratégias e soluções da natureza, e então utilizar esse conhecimento para criar soluções para nós humanos, né? As imagens aqui, elas então ajudam a ilustrar bem o conceito, né, de produtos baseados aí também na própria natureza, mas acho que o exemplo que deixa a questão ainda mais claro é o avião, né? Então, o avião, ele tem duas asas aí, não é por coincidência, né? No fundo, Santos Dumont foi um dos pioneiros aí da biomimética, né? Ao observar os pássaros, ele acabou, então, tendo inspiração lá para a construção do 14 bis, que foi o primeiro avião. Então, biomimética aí bem na veia, né? Bem o Santos Dumont bem no conceito. E aí outra escola que também influenciou a economia circular é essa escola aqui do design regenerativo, né? Então já comentei um pouco há pouco, né, essa questão da regeneração, mas é interessante ver aqui essa imagem, né, ela traz um conceito onde ela fala um pouco isso que a gente discute, né, do ponto de vista da sustentabilidade. Aqui para ela a sustentabilidade ela é vista como um ponto neutro, né? Então a empresa, por exemplo, ela não causa nenhum dano, né? Então, no fundo, ela empata, né? Ela sai no 0 a 0, ela não está gerando impacto. E aí ele vai dizer, né, dessas etapas aqui para se avançar na regeneração, começando com a restauração, passando pela depois uma reconciliação do homem com a natureza, até a gente chegar então na regeneração, que provê, né, que exista um design de produtos e processos que esteja sempre em harmonia aí com o meio ambiente, tá? Aí a gente tem uma terceira escola aqui que a gente vai falar, que é a economia de performance, né? Essa economia de performance ela é baseada em três pilares, né? Então, o primeiro é a extensão da vida útil dos produtos, então um pouco o conceito do brechó, né? Que ainda é pouco usado no Brasil, mas mais difundido em outras culturas, né? Então, uma roupa passa por várias mãos, né? O que vai ajudar a aumentar a sua vida útil. Depois a gente tem bens de longa duração, né? Então, de novo, o contrário aqui da obsolescência programada que comentamos, né? Então, celulares, eletrodomésticos, né? Eles deveriam ser feitos para durar cada vez mais e não cada vez menos, né? E o terceiro aqui, a prevenção do desperdício, já comentando sobre essa prevenção do desperdício e também do resíduo, mas essa economia de performance, ela acaba também servindo base aí, né, ou trazendo algumas outras bases de conceitos importantes da economia circular, como, por exemplo, esse conceito do berço ao berço, né? Então, a economia de performance, ela diz que a economia linear, que nós falamos que ainda é a forma predominante, os produtos são pensados do berço ao túmulo, né? Então, a história é que no final aquele produto vai ser descartado em um aterro sanitário ou em um lixão, e aí o berço ao berço ele vai trazer justamente a noção da circularidade, né? Dizendo que o produto ele tem que ser desenhado desde o princípio, pensando em como ao final do ciclo ele retorna para um novo ciclo, daí que vem essa ideia então do berço ao berço, né? E dessa roda que a gente vê na economia circular. E esse conceito do berço ao berço, né, ele também pode ser visto aqui dessa forma, que divide a economia circular em dois ciclos, né? Então, o ciclo técnico e o ciclo biológico, né? Então, o ciclo técnico, ele olha para recursos que não são produzidos de forma contínua pela biosfera, né? Como o metal, como o plástico, e, portanto, então, deveriam ser reaproveitados continuamente nos processos industriais, né? Então, essa história do berço ao berço aqui, né? Já que vai fazer plástico, já que vai fazer metal, mas como que aquilo que está sendo produzido
no final vai ser reaproveitado. E aí alguns exemplos que a gente também já comentou de computadores celulares, né, que deveriam ser pensados já para esse processo também do ciclo técnico. E aí a gente tem o ciclo biológico, né, onde produtos, então, biodegradáveis, né, que podem e devem voltar de forma segura ao meio ambiente, né? Então, um bom exemplo são os próprios alimentos, né, que já por si só foram desenhados pela natureza assim, mas se a gente pensa num produto como sabão em pó, por exemplo, né? O sabão em pó ele deveria ser produzido pensando nesse ciclo biológico, né? E na forma como ele retorna para a natureza, né? Então aquela espuma depois da lavagem da máquina, como é que ela vai voltar para a natureza de uma forma que, né, ela possa ser absorvida pela natureza? Então, esses dois ciclos biológicos e ciclos técnicos, eles são também uma outra forma aí de se enxergar essa tal da economia circular. E além disso, né, a gente falou da economia de performance. A economia de performance, ela também fala na importância de começar, as indústrias começarem a pensar na venda de serviços ao invés da venda de produtos, né, o que é conhecido aí como a economia de serviço funcional. E aí um ótimo exemplo disso são as plataformas de streaming, né? Então, antes a gente assistia vídeos pelo DVD, né? Você comprava um DVD que é um produto, às vezes até alugava, mas você tinha ali um produto físico. E aí, quando vem as plataformas de streaming como Netflix, né? Ela passa então a te vender um serviço e não mais um produto. E aí o Netflix ele é muito melhor, não só porque você tem acesso ali a 1 zilhão de filmes, mas como você também não precisa mais do produto físico, você não gera o resíduo que o DVD gerava, né? E aí, uma outra escola aqui de pensamento que também influenciou a economia circular e a ecologia, foi a ecologia industrial, né, na verdade. Então, basicamente, a ecologia industrial, ela passou a estudar os fluxos de materiais e de energia, né, dentro dos sistemas industriais, buscando aproximar esses processos produtivos, né, a funcionarem parecido com o sistema vivo, né? Então, como é que ele faz isso do sistema vivo? Então, aquilo que a gente fala, né, na natureza, você não tem resíduo, né? A casca da banana que você descarta, ela no fundo ela serve como adubo para a terra. Da mesma forma, né, numa indústria, ela deveria procurar então conexões com outros operadores desse ecossistema industrial. E aí, por exemplo, o resíduo de uma fábrica, ele poderia servir como insumo para outra, né? Então, os restos de plástico de uma indústria, ele pode virar insumo para uma indústria que produz telhas, por exemplo, né? Então, a ideia aqui é um pouco essa. E aí, além disso, a ecologia industrial, ela também vem aperfeiçoar um pouco os conceitos da ecoeficiência na indústria, né? Então, a história de ser mais eficiente do ponto de vista de consumo de água, de consumo de energia, né? Então, procurar fazer mais produtos consumindo menos água, né? Como é que eu faço? Se eu sou uma fábrica de cerveja, eu vou fazer maior quantidade de cerveja, mas usando menos água, né? Se eu sou uma fábrica de refrigerante, como é que eu faço mais refrigerante usando menos água? E como a gente falou também, né, devolvendo uma água limpa para o meio ambiente, né? Então, de novo, a história de se inspirar na natureza. A natureza, ela por si só, ela não polui a água do rio, né? Então, toda a água que é utilizada dentro do ciclo da natureza, ela retorna limpa, e é isso que as indústrias também precisam pensar em fazer, tá? E aí, por fim, aqui, né, a gente tem uma última escola de pensamento, que é a chamada economia azul, né? Então, o Banco Mundial define a economia azul como o uso sustentável dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, a melhoria dos meios de subsistência e do emprego, preservando a saúde desse ecossistema. Então, esse conceito ele foi apresentado por um economista belga chamado Gunther Pauli, né, em um livro aí que é esse que está na tela. Ele apresenta mais de 100 inovações feitas pelas indústrias, né, que introduzem formas sustentáveis de produzir produtos ecológicos ou produtos que reparam sistemas naturais. E, segundo ele, esse modelo de economia também tem o potencial de gerar mais de 100 milhões de empregos nos próximos anos, tá? Então, nessa aula, nós vimos os princípios e as escolas de pensamento que embasaram a economia circular.
Como eu havia dito, a economia circular ela é um conceito importante para a gente entender a sustentabilidade e o ESG. E aí, na próxima aula, nós vamos falar de um outro conceito muito importante para entender essas temáticas, que é o conceito da sociedade de riscos, tá? Que vai nos levar, então, até a necessidade de pensar numa gestão de riscos, e aí, mais específico aqui para esse curso, a necessidade da gestão de riscos ESG, tá? Então, te vejo na próxima aula. Sustentabilidade e ESG são uma jornada, e é muito bom ter você junto comigo nessa jornada de conhecimento. Abraços e até a próxima.